E o que é o campo magnético? Então, o campo magnético vai ser a região ao redor do ímã onde ocorre o efeito magnético. Então, observe, aqui nós temos um ímã, tá? Nós temos um ímã e ao seu redor foi jogado limalha de ferro, tá? Limalha de ferro. Então, quando você vê lá o metalúrgico trabalhando, cortando ferro, vai saindo aquele pozinho, aquelas rebarbas. Então, tudo ali pode ser considerado como limalha de ferro, tá? Quando você abre ali aqueles pesos de academia de botar na perna, ali dentro tem uma limalha de ferro. Então essa limalha de ferro, né, que é um pó de ferro, digamos assim, se você jogar próximo ao ímã, você vai ter esse efeito, observe, esse efeito se formando, ó, tá? Então o ser humano ele propôs aqui uma teoria, imaginou aqui uma teoria, né, que o campo magnético seria formado por linhas de indução, e essas linhas seriam linhas imaginárias aqui, como você pode ver, que iriam do norte para o sul. Então, as linhas de indução magnética sempre vão do norte para o sul. Sempre vão do norte para o sul. Então, esse foi o estudo, a imaginação do ser humano para explicar os vários fenômenos magnéticos, tá? Os vários fenômenos magnéticos. Então, mais uma vez aqui nós tivemos aqui uma proposição, né? Que a linha magnética vão do norte para o sul, tá? E isso é aceito na comunidade científica e é utilizado para a construção de equipamentos que são utilizados por todos nós hoje em dia. Então, se nós tivermos aqui uma agulha de bússola colocada sobre essas linhas, ela irá se refletir de acordo com a direção desta linha, tá? Então, se você bota ela aqui, ela vai fazer isso. Se você joga ela aqui, ela vai fazer isso. Aqui, ela vai fazer isso. Então, ela vai de acordo com as linhas de campo, tá certo? Experiência de Oersted. Oersted, ele estudou a relação entre corrente elétrica e campo magnético. O que foi que ele fez? Ele colocou uma agulha magnética, tá? Colocou uma agulha magnética, então olha, observe aqui essa bússola, tá certo? Que a bússola aqui, ó, aqui seria a agulha magnética, tá? Então, ele pegou a agulha magnética próxima a um circuito formado por uma pilha, uma chave e um fio condutor. Então, a pilha, tá? Isso aqui é a pilha dele. Isso aqui é a pilha. Tá certo? E aqui nós temos o fio condutor. O fio condutor. Então aqui não está indicado a chave, né? Mas ele botou uma chavezinha para conectar e desconectar a pilha. Então, quando a corrente elétrica começava a circular aqui, né? Nós temos uma pilha, o fio condutor, nós teremos corrente elétrica. Quando a corrente começava a circular, essa agulha magnética sofre deflexão. Quando a corrente começa a circular, essa agulha sofre deflexão. Dessa forma, ele supôs que a corrente elétrica era capaz de gerar um campo magnético. Então, experimentalmente, ele teve essa suposição que posteriormente foi utilizada em equipamentos como geradores e motores, por exemplo. Campo magnético criado por um condutor retilíneo. Então, como estamos falando de um fio condutor, o primeiro que nós temos aí é o condutor retilíneo, né? Ele é muito comum. O condutor retilíneo, por exemplo, nas linhas de transmissão de energia, você pode olhar para a linha de distribuição de energia e ver que nós temos ali condutores retilíneos, né? Condutores retilíneos. Então, nesse condutor, o campo magnético ele é descrito pela lei de Biot-Savart. Para você entender como que funciona a intensidade desse campo, você tem que entender duas coisas só: corrente e a distância, tá certo? Então, quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Isso é bem óbvio, né? Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. E quanto maior a distância do fio, menor é o campo magnético, tá? Então, quanto mais longe você está do fio,
menor é a intensidade do campo magnético interagindo com você. Dessa forma, experimentalmente chegou-se à conclusão de que esse campo magnético indicado pela letra B seria diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional ao raio, tá? O raio ou distância do fio, tá certo? Então a distância do fio aqui, esse raiozinho aqui, ó, quanto maior, menor será o campo magnético. E a forma desse campo magnético será em forma circular, ó, circulando a próprio retilíneo. Então esse vermelho aqui que vocês estão vendo é o campo magnético, tá certo? Ele, na verdade, ele tem esse contorno, mas o vetor que representa ele é uma setinha saindo na tangente, tá? Igualmente nos movimentos circulares, tá certo? Esse sentido aí desse campo pode ser obtido por uma coisa que a gente chama de regra da mão direita, tá? Tem várias aplicações, vários tipos de regra da mão direita. Um deles é esse aqui, ó. Você bota o polegar num condutor no sentido da corrente elétrica, como vocês podem ver aqui, o polegar no condutor no sentido da corrente elétrica, e você vê o sentido que o indicador vai fazer. Então observe, o indicador vai indicar o campo magnético, tá certo? Então polegar no sentido da corrente, tá? Polegar no sentido da corrente e o indicador indicando aqui o campo magnético. Se a corrente fosse para baixo, o campo seria no outro sentido, né? Então observe que aqui ele tem um sentido anti-horário. Se a corrente fosse para baixo, ele seria horário. Vamos ver aqui um exemplo. Então, o exemplo, um condutor reto extenso é percorrido por uma corrente de intensidade 2 amperes. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética em um ponto P localizado a 10 centímetros do condutor. 10 centímetros do condutor, dado μ igual a 4π vezes 10 a menos 7. Esse μ aí, esse cara aqui, ó, é uma constante magnética do meio, tá? Uma constante magnética do meio. Quando nós consideramos o vácuo, nós temos esse valor aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7, tá certo? Então essa é uma constante colocada para deixar essa relação aqui, ó, igual, tá? Igual. Então a B é proporcional à corrente e à distância. E o que deixa essa proporcionalidade igual é justamente as constantes colocadas na fórmula. Então essa constante ela é medida experimentalmente para cada meio. Então água, ar, hélio, hidrogênio, então ela é medida para cada meio. Então a partir dessas medições são obtidos esses valores, tá? Então um deles é esse aqui, que é o valor utilizado no ar e no vácuo, tá certo? A corrente que atravessa o condutor é 2 amperes. 2 amperes, tá? Então esse aqui é o I. E aqui é a distância do condutor. Então tá aqui o condutor, tá aqui a corrente, tá aqui o ponto P, né? E o sentido desse campo magnético? Ele vai ser assim, certo? Então só você botar o polegar para baixo, aqui e agarrar o fio, que você vai ver que nós teremos esse sentido para o indicador, tá? Então aqui campo magnético, né? E a distância do ponto P até o condutor aqui, ó, a distância são 10. Então lembrando que sempre no sistema internacional nós temos que trabalhar com a unidade para distância metro. Então nós temos que trabalhar com metro, tá? Aqui está em centímetro. Então 10 centímetros equivale a 0,1 metros, tá certo? Então esse Rzinho aqui é 0,1 metro, tá? Então agora a gente vai pegar a lei de Biot-Savart, tá certo? Lei de Biot-Savart.
nós vamos substituir aqui, ó, o μ, tá certo? O μ. Nós vamos substituir aqui a corrente, tá? E embaixo nós vamos substituir aqui o raio. Observe que foi utilizado 0,1, porque ele 10 centímetros no SI equivale a 0,1 metro, tá? Então, fazendo essa conta, nós chegamos ao valor de 4 vezes 10 a menos 6 teslas.